De novo, vai falar de posicionamento? De novo, vai falar de depressão, de angústia? Por que não? Começando esse vídeo dessa forma porque eu tenho um canal no YouTube que o canal chama Por que não? E quando eu tive essa ideia de colocar, de fazer um canal para mim no YouTube, de colocar o nome do canal de Por que não? E ali eu escrevi várias coisas que eu iria falar no canal, várias pregações e o porquê não de não fazer tal coisa. Por exemplo, eu ia falar sobre José, só que criou-se uma barreira tão grande. Eu sabia que eu era capaz de falar, de gravar vídeos, mas eu sempre pensava, mas e se me criticarem? E se falar da minha aparência? E se falar alguma coisa? Então eu tinha para oferecer, eu tinha para compartilhar, mas eu também tinha muito medo. E em dado momento falei, não, vou lá e vou gravar. E aí gravei bastante preocupado, bastante medo, mas gravei. E fui deixando ali. E aí, na medida que eu fui gravando, depois eu comecei a fazer um curso de cuidadora de idosos. Ela me chamou para fazer uma live com ela, que eu estava sobressaindo algumas questões que ela estava ensinando. E eu falei, não tem condição, eu tenho muita vergonha, eu tenho muito medo. E ela falou, vai com medo mesmo. E eu me lembro que na live, no início eu estava bem ansiosa. E na medida que a gente foi conversando, o medo teve que ficar para trás. E hoje eu vejo os vídeos que eu gravo, o quanto tem ajudado pessoas, o quanto tem alcançado vidas. Então eu te faço uma pergunta, por que não falar de assuntos que podem mudar a história de outras pessoas? E detalhe, olha quantas pessoas estão falando o mesmo que eu falo, e mesmo assim tem pessoas com depressão ainda, tem pessoas tirando a própria vida. Então, por que não continuar falando? Sinal que ainda tem poucas pessoas falando sobre a depressão, tem poucas pessoas falando sobre o suicídio, que não vale a pena tirar a própria vida. Tem poucas pessoas se atentando para isso. E tem poucas pessoas que estão ouvindo e colocando em prática aquilo que está ouvindo, não só no meu vídeo, mas em todos os canais que a gente vê no Instagram, no YouTube. Então, assim, é necessário nós pararmos e perguntarmos por quê? Por que não eu fazer diferente daquilo que eu estou fazendo até agora e que eu não estou satisfeita? Por que não mudar nessa área? Por que não melhorar? Por que não ser uma melhor esposa? Por que não ser uma melhor mãe, uma melhor amiga? Por que não ser uma melhor profissional? Então, minha pergunta nesse vídeo é: por que não continuar falando de assuntos que nos elevam, de assuntos que nos fazem refletir como nós estamos vivendo a nossa vida? E sobre refletir, uma coisa muito interessante. Teve um dia, semana passada, eu estava arrumando minha casa e eu estava angustiada por um assunto, por uma situação. Porque cada momento a gente está preocupado ali querendo resolver uma situação. E aí eu lembro que eu estava arrumando a minha casa e quando eu cheguei na cozinha, eu vi que a claridade da cozinha estava diferente, estava um reflexo na minha parede. E eu tentando olhar de onde estava vindo aquele reflexo, e um reflexo ele é mais claro do que a claridade do sol. E aí, quando eu fui olhar de onde estava vindo o reflexo, eu fiquei tão admirada que estava vindo de um outro bairro, que tinha um carro e que lá o sol estava batendo no carro e a claridade, o reflexo estava batendo na minha parede. Falei, gente, eu vou gravar isso, muito legal. E o Senhor não permitiu que eu gravasse, muito interessante, que eu gosto de compartilhar as coisas. E aí eu voltei e fiquei só olhando. E na medida que eu fui olhando, eu não sei se o sol foi virando, eu não sei. Eu só sei que o reflexo foi diminuindo. Então eu entendi que aquele reflexo, o Senhor permitiu que o sol batesse naquele carro que estava lá por um momento, ele estava falando comigo. E aí eu fiquei olhando aquele reflexo e comecei a pensar, não é o vidro, não é um espelho que dá esse reflexo, mas é quando o sol bate em um vidro que dá esse reflexo. E aí eu lembrei que o nosso Senhor, ele é o sol da justiça. E aí eu comecei a pensar, eu não preciso brilhar, eu não preciso aparecer para ajudar outras pessoas. Eu preciso permitir todos os dias da minha vida que o sol da justiça reflita através de mim, que através de mim sendo um vidro, eu até falei com meu esposo, eu não preciso nem ser espelho, porque o espelho, a gente chega diante do espelho e se olha e se avalia.
O vidro, ele não serve para muita coisa assim, tirando questão de janela, de porta, mas enfim, o vidro em si, né? Mas coloca um pedacinho de vidro em algum lugar onde o sol vai bater para ver o que acontece. Ele vai refletir luz. Então, às vezes a gente fica querendo ajudar muito e fica pensando, mas como eu posso ajudar? Como eu posso ser mais útil? Seja quem o Senhor te chamou para ser. Porque se você for o que ele te chamou para ser, você vai refletir a luz dele. É a luz dele que importa. E ele vai refletir no lugar que ele escolher refletir. Ele vai usar a sua vida no lugar que ele escolher que você reflita a luz dele. E eu achei muito interessante que foi só na parede, foi um quadrado e mais acima da parede da cozinha tinha um triângulo e foi sumindo. Assim como apareceu de repente, também foi sumindo, para nos mostrar que sem a presença do Senhor nós podemos fazer muitas coisas sim, mas com a presença dele traz alegria. Daquele momento eu fiquei tão feliz dele ter falado comigo, do Senhor ter falado comigo. Se eu andar com o sol da justiça, eu não preciso me preocupar onde eu vou chegar para ajudar pessoas. O próprio sol da justiça vai fazer com que tudo aquilo que eu falar, direcionado por aquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus e dos meus estudos, eu vou poder ajudar pessoas além, porque o carro estava do outro lado do bairro e pôde refletir dentro da minha casa. Então, desejo do meu coração nessa tarde ou o dia que você estiver assistindo esse vídeo, que tudo aquilo que eu falar não seja apenas a Rose do vídeo falando, mas que o sol da justiça venha com a luz dele, venha refletir dentro do seu coração e venha trazer luz para a sua mente, para que você possa começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente, da maneira que ele te chamou para viver. Às vezes você está olhando as circunstâncias e você só vê perdas, você só vê derrotas. Mas se você olhar com a luz que o sol da justiça vai passar a refletir, vai não, ele já reflete em você, mas às vezes a gente está tão cabisbaixo, a gente não consegue enxergar. Mas se você estiver atento ou atenta, você vai perceber que o sol da justiça, ele não depende se tem nuvens ou não. O sol da justiça, ele brilha todos os dias na nossa vida. Ele não depende de ser dia ou noite, ele brilha todos os momentos na nossa vida. Então, não sei como você chegou aqui nesse vídeo, se você está cabisbaixo, se você está angustiado, mas eu quero te dizer que o sol da justiça, ele está brilhando em você. Esteja atento àquilo que você pode fazer. Esteja atento àquilo que você é capaz de fazer através desse reflexo que ele vai refletir em você, através desse poder do sol da justiça. Então, não fique preocupado. Apenas creia que há um Deus poderoso, há um Deus vivo que te criou, e ele tem poder para fazer aquilo que ele projetou na sua vida. Mas você está preparado para isso? Você está preparada para refletir todo este brilho, todo este poder? Então, nessa tarde, o que eu quero te dizer, não se preocupe o lugar que você está. Não se preocupe com quem você é hoje. Apenas se preocupe. Eu estou num posicionamento onde o sol da justiça vai me alcançar? Qual é esse posicionamento? O propósito que ele te chamou. E o que você sente no seu coração? O que te dá alegria em fazer? A minha alegria é ajudar pessoas. Só que eu entendi que eu posso ajudar pessoas, mas eu preciso ajudar a mim mesma. E com esse sentimento e esse entendimento, eu estou mudando muita coisa aqui dentro de mim. Eu posso ajudar o outro, mas eu posso sentir que eu também estou ajudando a mim primeiro. Então é tão gostoso ver isso. Então é isso que eu vim compartilhar com você. Por que não? Por que não continuar falando do amor de Jesus? Por que não continuar falando, cuide do seu emocional? Por que não continuar falando que eu posso te ajudar? Que tem pessoas que estão prontas para te ajudar porque estão estudando para isso. Que tem pessoas que podem te oferecer o melhor, que podem te mostrar o caminho. Porque de todos os caminhos, todas as direções que nós temos ajuda, eu vou falar como terapeuta agora, mas tem um caminho que é certeiro. É a presença do Senhor Jesus, porque Ele é o caminho. Nós trilhamos por muitos caminhos, por muitas faculdades, por cursos, e é muito bom, por muitas profissões, mas tem um caminho que é o caminho, o único caminho, que Ele tem respostas para a sua vida. E quando não tiver resposta naquele momento, você vai apenas sentir a paz, que excede todo entendimento, até as coisas esclarecerem na sua mente, até chegar o tempo certo de você entender. Então, a minha palavra nesse vídeo para você é: por que não?
Você já parou para perguntar? Se perguntar, por que não ajudar alguém? Por que não ser melhor do que eu tenho sido? Por que não sair dessa depressão? Por que não sair dessa angústia? Por que não ser feliz se Deus ele diz que nós somos mais que vencedores? Então são esses porquês que eu estou te convidando a fazer na sua vida nessa tarde. Por que não? Por que não eu posso ser bem-sucedida se eu fizer aquilo que é correto, que é honesto, onde eu posso olhar para trás e não me envergonhar, que eu não terei pisado em ninguém, não terei humilhado ninguém, mas cada um de nós precisamos lutar para ocupar o nosso espaço. E o nosso espaço não somos nós que determinamos diretamente, não. O Senhor já determinou. O Senhor já escolheu para nós. Esse carro estava no outro morro, mas o sol foi lá e refletiu nele e trouxe a luz para dentro da minha casa. Não importa onde você está, qual a sua condição hoje, mas se você se posicionar, buscar conhecimento, o sol da justiça vai brilhar através de você e vai levar luz para lugares que estão em trevas, vai levar resposta através dessa luz, através deste reflexo. Então fica com essa palavra nessa tarde. Você pode não ser a luz, mas você pode optar em carregar a luz dentro de você e refletir essa luz que faz toda a diferença na sua vida e na vida daqueles que estiverem à volta. Porque onde você chegar, você vai chegar com uma luz não sua, não com esse egocentrismo, não, mas uma luz que excede todo entendimento, uma luz que onde chega faz a diferença, uma luz que quando chega as trevas têm que sair. E onde as trevas não está, há claridade, há respostas, porque nós conseguimos enxergar as coisas no seu devido lugar. Então, eu desejo para você nessa tarde ou a hora que você estiver assistindo esse vídeo, que o sol da justiça, ele toque em você e você possa passar a refletir a luz dele onde você estiver. E detalhe, você pode estar dentro da sua casa, mas se você for luz, se você receber a luz do sol da justiça, mesmo dentro da sua casa, você vai poder enviar essa luz, essa claridade por onde for. Por meio do celular, por exemplo. Você pode ser luz onde você estiver. Combinado?